Olá pessoal, Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje repercutindo ainda a proposta do governo do que se chamou de imposto do livro, né? Na verdade é uma reforma tributária que também envolve como consequência um imposto aplicado aos livros. E para falar um pouco disso, hoje temos aqui ninguém menos do que Carlos Giacomini, diretor-geral da Gráfica Editora Plural, e na Abigraf é o diretor setorial das empresas com rotativo offset, e na Abigraf Nacional, diretor de relações com o mercado e grandes empresas. Além disso, também é presidente da ABRO, Associação Brasileira das Empresas com Rotativo Offset. Então, nós vamos ter aqui um posicionamento, uma discussão, uns esclarecimentos da posição dessas entidades e do próprio Giacomini sobre essas questões. Giacomini, o que você achou dessa proposta e quais as implicações que ela tem para o mercado? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado aí pela oportunidade de falar sobre esse tema, né? Bom, como todo mundo do segmento gráfico editorial, desde o fornecedor até o editor que vende lá no ponto final, eu acho que é ruim ter uma proposta desse tipo, pelas seguintes razões. Primeiro, porque o livro, desde sempre, é protegido por uma imunidade constitucional. Eu acho que a partir do momento que você desrespeita essa imunidade, você também vai abrir espaço para que esse imposto, essa taxa, essa contribuição possa no futuro variar de uma forma sem controle nenhum, não é? Quer dizer, a imunidade vai proteger o produto de uma forma geral, sem tributação. Agora, a partir do momento que você tributa, seja 2%, 3%, 20%, isso vai variar à vontade de quem estiver sentado na cadeira do governo. Então, eu acho que é muito ruim, porque quebra um elo que sempre foi protegido pela Constituição. E também abre espaço para a discussão de outros produtos que são imunes também, como jornais, como os periódicos, porque o artigo 150 da Constituição, talvez nem todo mundo saiba, ele não protege só o livro, jornal e revista. A imunidade ela é ampla, né? Para se ter uma ideia, álbum de figurinha é protegido pela imunidade, né? Lista telefônica, que nem existe mais, ou aqui para nós, a gente não vê, é protegido pela imunidade. Então, apostilas são protegidas, provas são protegidas, testes são protegidos. Então, a imunidade ela é muito mais ampla. Então, o segmento educacional, o segmento de informação, de uma maneira geral, ele vai ser brutalmente afetado. Falando especificamente sobre os livros, então, o que a gente percebe, né? Que a metade do segmento de livros no Brasil é de responsabilidade do governo, que são os livros didáticos. Se não é a metade, é 45% do mercado de livros, né? Então, também é uma coisa a se ponderar, porque o governo é o cliente, né? Quem está comprando isso é o governo, e o governo está criando um imposto para que ele próprio pague esse imposto, tá certo? E que, no fim do dia, pode ser que haja uma diminuição de verba da compra dos livros. Então, vamos pegar o exemplo do Programa Nacional do Livro Didático do ano que vem, cuja compra é feita esse ano. Então, me parece que isso já está fechado no andamento final. E aí, o ano que vem, se cria esse imposto. Como é que os editores vão tratar esse assunto? Como é que as gráficas vão tratar esse assunto, né? Quer dizer, o governo vai comprar menos porque tem um imposto que ele próprio vai pagar. Ou o governo aceita que isso seja repassado no preço e volta para trás numa cadeia onde todo mundo vai ter que tributar o imposto. Então, eu acho que é um negócio que não faz muito sentido, né? Considerando essa fatia grande de responsabilidade do próprio governo. E também, eu acho que como incentivo à cultura, é muito ruim para os outros segmentos dos livros, para o livro literário, para o livro paradidático, e para os livros que não são de responsabilidade do governo. Quer dizer, vai haver um imposto, vai aumentar o preço,
o Brasil já não entra lá entre os 15 ou 20 maiores países com índice de leitura, então isso vai piorar mais ainda, tá certo? E não vejo que o governo vai ter um resultado, né? Então, se fosse uma coisa expressiva para o governo, dissesse, não, esse imposto vai trazer não sei quantos milhões de receita, mas não acho que vai ser isso, e acho que cria, como eu disse, uma desproteção, ou seja, cria uma situação que amanhã você pode mudar esse imposto, aumentar, criar um segundo imposto, e aí perde aquela manta da imunidade que desde sempre protegeu esse segmento. Então, acho que é muito, muito ruim. Eu acho que é menos benefício e mais malefício. É isso que vai trazer para o nosso mercado. O grande problema seria esse precedente que ele cria, né? De poder, Exatamente. uma vez estabelecido esse imposto, pode-se fazer novos impostos ou pode-se mudar essas taxas em função do aperto no cinto do governo, né? Como normalmente se fala, né? Ou seja, estamos precisando aumentar alguma coisa, aumentar a receita. Mas é importante também essa questão de que ele afeta toda a cadeia produtiva do livro, né? Não só do livro, mas como você disse, a questão dos jornais, dos periódicos e tudo. Ou seja, toda uma cadeia de produção vai ser afetada no momento em que a gente precisa retomar a produção, que a gente precisa de crescimento econômico, precisa de saúde financeira das empresas para que elas cresçam e se desenvolvam, né? E o mercado editorial, gráfico como um todo, está bem castigado por essa pandemia, né? Não tenha dúvida, eu acho que isso ele traz um risco, vamos dizer, perigoso, no sentido de poder, no futuro, até representar uma censura, né? Porque à medida que você possa, com este exemplo do imposto do livro, estender isso para jornais, para revistas ou para outros periódicos, você pode estar provocando um aspecto de censura à medida que você inviabiliza a produção e a venda desses produtos. Então, todo mundo sabe, não é segredo, que o mercado editorial está sendo muito castigado, né? Os jornais, as revistas, mesmo os periódicos, eles estão sendo muito castigados já há muito tempo, em função da diminuição da fatia publicitária que vai para esses veículos, né? Porque o bolo publicitário ele é o mesmo. Então, o que aconteceu? Se dividiu mais o bolo com a internet, com outros meios de comunicação, e eu acho que quem deu o pedaço de bolo maior, quem cedeu a fatia, foi as revistas, os jornais, os periódicos que cederam a fatia do mercado publicitário. Aliás, que então, eram quem faziam os bolos, né, antigamente. Não era. Então, quando você olha hoje a questão, por exemplo, vamos combinar o impacto da pandemia, né? Muitos editores pequenos pararam de imprimir, porque não estão vendendo, porque não tem anúncio. Mesmo os editores grandes paralisaram títulos, deixaram de publicar, diminuíram a tiragem, diminuíram o número de páginas. Venderam seus títulos para editoras menores. Não é? O mercado editorial ele já não cresce, ele já não vinha num processo de sequer tentar manter o seu nível, né? Então, uma coisa dessas que no futuro pode ser estendido também para as revistas, para os jornais, para outros periódicos, é muito ruim, é muito perigoso, vamos dizer assim, né? E eu acho que não traz benefício nenhum, porque não acredito que isso faça diferença na arrecadação do governo. Eu não acredito nisso. Acho que a gente vai assistir, depois da pandemia, uma transformação muito grande nesses veículos de comunicação, né? Quem de fato fica de pé e quem de fato não fica de pé. Mas eu acho que é muito ruim, porque eu acho que abala toda uma cadeia e abala um produto que é há mais de 100 anos protegido pela Constituição. Então, é muito temerário agir dessa maneira, é muito temerário. Perfeito, Giacomini, perfeito. Bom, infelizmente estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo de hoje aqui. Eu quero agradecer muito a sua prestatividade em abrir a agenda para falar com a gente. Eu sei que você estava em viagem aí, né? Pegando você bem no meio de uma viagem importantíssima aí,
uma tarefa importantíssima aí na associativa. Aí. E agradeço demais pela sua presença aqui e fica o convite para voltar aí, voltarmos a falar. Esperamos até que com boas notícias sobre esse assunto, inclusive. Muito agradecido aí pela sua participação. Muito obrigado pela gentileza e o que você precisar, fico à disposição. Eu agradeço. Bom, pessoal, esse foi Carlos Giacomini falando aqui sobre essa proposta do governo sobre o imposto do livro. Tá? E se vocês gostaram, curtam. Se não gostarem, a gente pisou na bola em alguma coisa aqui, deem um dislike, marquem aí o que foi que aconteceu, que a gente possa melhorar, me digam onde é que a gente está acertando para a gente aprimorar. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, ativem as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, nós trabalhamos em equipe, trabalhamos em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, com distanciamento social, com fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, vamos utilizar essas ferramentas para colaborar, para participar, para sugerir, para criticar e transformar a nossa sociedade, gerando uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até a próxima.